Segunda reunião da Comissão Especial, portaria número 173 de 2025, dia 23 de outubro de 2025. Abertura, boa tarde, senhores vereadores, servidores, assessores e demais presentes que acompanham a reunião da Comissão Especial, instituída pela portaria número 173 de 2025, para analisar o projeto de lei número 132 de 2025. Iniciamos a reunião às 14 horas. Informo que esta reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo no canal da Câmara no YouTube. Solicito ao vereador Sérgio Japonês que faça a chamada dos membros. Tento aos vereadores para a chamada. Vereador Valdir Gomes. Presente. Excelentíssimo vereador Chumbinho Silva. Presente. Excelentíssimo senhor vereador professor Oséias. Presente. Todos presentes, maioria presente, senhor presidente, somente a vereadora Olinda, que encontra-se em viagem, justificará a ausência. Havendo quórum legal, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Comunicação, número de faltas. Chumbinho Silva, 0 falta, 0 ausência justificada. Olinda Frentinho, 0 falta, 0 ausência justificada. Professor Oséias, 0 falta, 0 ausência justificada. Sérgio Japonês, 0 falta, 0 ausência justificada. Valdir Gomes, 0 falta e 0 ausência justificada. Votação de parecer. Projeto de lei número 132 de 2025 do Poder Executivo, que altera o Código Tributário do município de Toledo. Relator, professor Oséias, regime especial, prazo 29 de 10 de 2025. Com a palavra o relator. Parecer da Comissão Especial, portaria 173 de 2025, ao projeto de lei 132 de 2025, autoria Poder Executivo. Altera o Código Tributário do município de Toledo. Relatoria, vereador professor Oséias. Conclusão favorável, porém com mensagem aditiva. Relatório. Por meio da mensagem 56, de 24 de julho de 2025, o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei que altera o Código Tributário do município de Toledo. A matéria foi recebida pelo presidente da Câmara e apresentada na 25ª sessão ordinária de 2025, sendo então encaminhada à apreciação da Comissão Especial. Designado como relator, esse relator solicitou o parecer da Procuradoria Jurídica sobre manifestação da matéria, em apontando por sua legalidade. Solicitado ao controle interno, a manifestação sobre matéria retornou apontando uma estimativa do impacto financeiro. Posteriormente, foi encaminhada mensagem aditiva por meio do Executivo, autores do projeto, 04, 29 de setembro de 2025. O Poder Executivo propôs complementações ao texto original, alterações nos artigos 35, 36, 124 e 126, no anexo 1, anexo 4 da lei de a lei número 1931/2006, bem como a revogação do item 30.02 do anexo 1, acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro. E resposta ao ofício do nosso gabinete, veio o ofício 173 da Secretaria de Fazenda do Departamento de Receita, que tudo está em anexo no programa, junto ao projeto no sistema. Compete às comissões especiais examinar e emitir parecer sobre a matéria, sendo seu parecer manifestação composta, técnica especializada e de mérito. Voto do relator. Da legalidade. A validade da matéria está fundada nos seguintes dispositivos constitucionais legais. Artigo 149-A da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional 132/2023, Lei Complementar 116/2003, alterada pela Lei Complementar da Constituição Complementar Federal 218/2024. Recurso extraordinário 576.321 do Supremo Federal e artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Toledo. As principais consequências jurídicas da matéria apresentada implicam expansão da contribuição para custeio da eliminação para incluir sistemas de monitoramento de segurança pública, atualização da alíquota do ISS para serviços de biologia, biotecnologia, química, inclusão de tratamento e destinação final do fator gerador da taxa de coleta, limitação da base de cálculo da taxa de coleta de lixo para estabelecimentos industriais e salões comunitários,
possibilidade de remuneração para jetons para os membros da Junta de Recursos Fiscais. O que a matéria pretende alcançar é a adequação à legislação federal, maior segurança jurídica na gestão tributária e equilíbrio fiscal, solucionando problemas de inconsistência na lista de serviços e nas cobranças de taxas, atingindo contribuintes e a administração municipal. Não há controvérsia jurídica sobre o tema abordado pela matéria. Observa-se que a técnica legislativa da matéria está de acordo com o disposto na Lei Complementar 25/2021. Assim, conclui-se pela sua constitucionalidade e legalidade da matéria analisada. Finanças e orçamento. Informa-se que foram devidamente apresentada a estimativa do impacto orçamentário no exercício, que entra em vigor nos 2 exercícios subsequentes, juntamente com a demonstração das premissas das metodologias de cálculo utilizada, contendo a indicação de que a medida proposta foi considerada nas metas de resultados fiscais prevista nas leis de diretrizes orçamentárias, além da simulação do impacto da despesa com a medida proposta, conforme verifica-se na mensagem aditiva 04. O que demonstra que as despesas com coleta, remoção, tratamento e destinação dos resíduos sólidos até agosto de 2025 totalizaram R$ 8.321.222,96, enquanto a arrecadação da coleta de lixo perfaz R$ 9.207.304,37, e que a renúncia decorrente de limitação para salões comunitários é compensada pelo ajuste na alíquota de 0,17 e 0,21 não residencial. Quanto aos jetons, o ofício 173 esclarece que poderão e poderá indicam faculdade, não criando despesa imediata ou continuada, permitindo a inclusão futura na peça orçamentária sem violação à Lei Complementar 101. O projeto de lei analisado apresenta exposição justificada de adequação orçamentária e financeira com lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual, compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e atendimento às condições previstas nas normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade de gestão fiscal. Assim, conclui-se pela aprovação financeira e orçamentária da matéria analisada. No mérito, a matéria analisada está direcionada a contribuintes, administração tributária municipal e ao Poder Executivo. Visa alcançar o objetivo de atualizar o Código Tributário em conformidade com a Emenda Constitucional 132/2023, expandindo a CIP para o Sistema de Monitoramento de Segurança Pública, alinhando a lista de serviços do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISS, e ao padrão nacional, adequando o fator gerador da base de cálculo da taxa de coleta e conferindo maior efetividade na cobrança das dívidas ativas. Por sua vez, impacta o meio ambiente ou outras políticas públicas positivamente, na medida que promove o tratamento e a destinação adequada aos resíduos sólidos, alinhando-se à Política Nacional de Resíduos Sólidos, e melhora na segurança pública de investimento e de monitoramento. A proposta é meritória, pois moderniza a legislação tributária, resolve inconsistências operacionais, incentiva a biotecnologia sem renúncia de receita e garante equilíbrio fiscal, contribuindo para a sua eficiência da administração pública e o bem-estar da comunidade. Assim, conclui-se pela aprovação do mérito analisada. Conclusão. Em face exposto, analisado o projeto de lei 132 de 2025, considerados os objetivos coerentes à propositura, o relatório é com parecer favorável com emenda modificativa. Câmara Municipal, 23 de outubro de 2025, professor Oséias, relator. Em discussão. Eu, senhor presidente. Senhor presidente, vereadores, comunidade que nos assistem, servidores, assessores e quem nos acompanham pela rede social. Eu vejo que no artigo 149-A, os municípios e Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio e expansão e as melhorias de serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. Observado o disposto no artigo 150, inciso 1º e 3º da redação da Emenda Constitucional número 132, de 2023. Essa contribuição, essa melhoria e essa
e instituir essa taxa de monitoramento, temos que ver quem que vai pagar isso aí. Se é a comunidade, se é a sociedade, ou se é a gestão. Porque nos outros aqui a contribuição, quanto ao custeio de melhorias na iluminação pública, isso é viável, é necessário, e quanto também a coleta dos resíduos residenciais. Agora, quanto ao sistema de monitoramento, a questão de segurança, né, isso aí é o poder público. Não tem que ver para quem que vai contribuir, se é a população ou se é o poder público, porque aqui não fica bem claro. Tá, muito bem. É uma adequação nessa questão, porque o que o município está buscando é o fundo de trânsito poder aplicar-se na contribuição também de monitoramento, né? Então, é uma adequação do fundo também nessa questão. Hoje, o fundo de trânsito está específico, né? Então, nós estamos, através de uma emenda constitucional, a possibilidade hoje do fundo de trânsito auxiliar a contribuição, a compra de materiais, a manutenção do sistema de monitoramento. Então, é uma modificação onde permite a aplicação dos recursos do fundo, né, de trânsito, fundo da iluminação, da taxa já cobrada, que já existe a taxa, entendeu? Não está se criando novas taxas. A taxa de iluminação pode ser aplicada também na área de monitoramento, é isso. Existe um fundo para isso, né? Hoje é para a COSIP, então é permitir que seja aplicado diretamente também no monitoramento. E o monitoramento que se busca é essa ampliação na questão de câmeras de monitoramento com identificação facial, como já existe em São Paulo e outros lugares. Então, é permitir a aplicação desses recursos nesse sentido. Perdão, japonês, eu vejo isso com muito bons olhos, porque hoje se fala muito em monitoramento. Hoje a nossa cidade é uma cidade muito procurada por pessoas que vêm de outros municípios. A gente vê o caso das pessoas em situação de rua, e você vê que lá em São Paulo, quando tem aquela câmera de monitoramento do reconhecimento facial, o camarada passou lá com a bicicletinha, foi pego em flagrante porque a câmera reconheceu e mandou a mensagem urgentemente. Então, essa COSIP, eu penso que ela não deve ser somente focada na questão da iluminação, mas que também seja aberta para outros gastos, desde que seja previsto. Então, a adequação dessa lei eu vi com muito bons olhos, porque um fundo que tem o seu destino já previsto, ele pode ser ampliado e investir também no monitoramento, que é segurança legítima para a nossa população. Obrigado, japonês. A nossa preocupação é que, de repente, esse fundo começa assim e vai indo para a população ter que pagar, né? Então, se não, vou votar favorável, tá? Já antecipo o meu voto favorável, mas com essa ressalva aí, se for cobrar da população, se tiver essa contribuição que a população fazer, eu sou contra. Vou suspender a reunião por 5 minutos para recebermos o secretário da Fazenda.
Senhores, conforme combinado, então, Sim. chegou o nosso secretário da Fazenda, Baunei Rota, ao qual eu já passo a palavra para dar uma discursada sobre o projeto em Deixa eu si. só... Fique à vontade, Zé. Deixa eu só ampliar aqui. Vereadores, lembrando que esse projeto foi discutido com a Associação Comercial, porque interfere diretamente na questão do monitoramento do centro, né? E essas dúvidas sobre criação, ampliação do sistema de monitoramento é uma demanda já que a Associação Comercial pede, porque nós sabemos que nós temos as forças policiais, a da Guarda Municipal e Civil, porém, ter um monitoramento, como outras cidades têm, é um sonho, mas para isso tem custo. Então, é no sistema de monitoramento que veio a nova redação, e nela se mexeu somente na possibilidade de aplicar a taxa da COSIP. Mas, para que fique claro, é bom que o secretário da Fazenda explique isso aqui. Bom, Ney, seja bem-vindo aí. Antecipadamente, parabéns pelos esclarecimentos, e até bom nós falar no finalzinho sobre as questões da arrecadação tributária. Obrigado, vereador Oséias. Grande vereador Chumbinho, Valdir, japonês. É uma satisfação realmente estar aqui para esclarecer alguns pontos com relação a essa questão desse projeto que foi mandado aqui para a Câmara. Na realidade é assim, hoje nós temos de saldo na conta da COSIP em torno de 50 milhões de reais que estão depositados na COSIP. A COSIP ela é a taxa de iluminação pública que é cobrada junto com a Copel, né, na conta de luz, e para quem tem o imóvel sem ter uma edificação em cima, ela é cobrada através do IPTU, nos terrenos baldios, né? E, como também já é de conhecimento de todos, foi feita aquela PPP, né, há uns anos atrás, eu não lembro exatamente o ano, onde foi feito aquele contrato para substituição de todas a nossa iluminação pública no município de Toledo como um todo, substituindo tudo, modernizando ela, fazendo com que a iluminação seja toda ela em LED, né? E onde também a COSIP que fez o pagamento dessa modernização. O contrato está em vigor, a empresa que venceu a licitação está praticamente já terminando, finalizando a substituição de todas essas lâmpadas e modernização que foram contratadas, né? E mesmo assim, ainda hoje nós temos esse saldo. No ano passado, aí teve uma mudança na legislação federal, onde permitiu que os municípios também, junto com a COSIP, pudessem gastar esse dinheiro, ou aplicar, investir esse dinheiro também em monitoramento. Então, essa permissão nos deu a abertura de nós utilizarmos esse dinheiro que está lá parado, né, para fazer alguma coisa em benefício do nosso município e da nossa população, que é, como o vereador falou antes, uma questão já há muito tempo solicitada, né, que seria uma questão de monitoramento, onde a gente tenha mais segurança no nosso município. Então, com essa alteração da lei, onde existe essa possibilidade, foi mandado o projeto de lei alterando algumas questões na legislação do município para permitir, conforme a lei federal também já permite, que o município utilize esse recurso para fazer um projeto de monitoramento aqui no nosso município. Então, isso não vai ter nenhum acréscimo de cobrança, nenhum tipo de criação de taxas novas, nada. Simplesmente vai ser utilizado o saldo que tem lá para a gente poder também utilizar isso em monitoramento, né? Então, não sei se eu me fiz entender. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Está o Jaldir também aqui, que é o nosso diretor de Receita, que tem muito mais conhecimento de leis do que eu, mas em termos gerais é mais ou menos isso. Boa tarde, Valnei, secretário. Boa tarde, japonês. E o nosso amigo Jaldir, nosso, sempre presente e tirando dúvidas. A nossa dúvida era o seguinte, né, porque se existe o COSIP, que é o custeio para serviços de iluminação pública, né, se posteriormente não haveria um aumento e a população tivesse que pagar por esse monitoramento.
Então, eu acho que já sanou a dúvida, mas eu gostaria de ouvir assim claramente se vai ou não. Nós não estamos planejando nada nesse sentido. Para fazer qualquer tipo de aumento também aí, precisaria fazer algum projeto, uma nova redação para aprovação, né? Hoje ali está sendo para utilizar o recurso da COSIP para a implantação do projeto e manutenção após isso, né? Mas da maneira que está aqui, ele abre esse precedente, porque não é bem, deixa assim, ele pode, porque aqui diz instituir, né, a contribuição na forma das respectivas leis para custo e expansão da melhoria do serviço de iluminação pública e do sistema de monitoramento. Eu vou pedir para o Jaldir, que ele que auxiliou também na redação, mas eu vejo que não é bem assim não, mas tudo bem. Vamos lá, Jaldir. Boa tarde a todos. Então, exatamente nessa linha que o secretário Balnei falou, nós tivemos que adequar a legislação municipal com relação à emenda constitucional 132, a qual fez a alteração no sistema tributário nacional, ou seja, a que implantou a reforma tributária. Então, lá eles colocaram dentro dessa redação a possibilidade, então, mudar o fato gerador dessa contribuição. Então, o fato gerador que era somente para sistema de iluminação pública, expansão, ele também mudou para, então, monitoramento e vigilância. Então, hoje o fato gerador dessa taxa, ele é mais abrangente. Então, para a gente continuar a cobrar, nós tivemos que fazer a adequação à legislação, porque hoje virou Constituição, né? Então, essa emenda alterou a Constituição Federal e onde, então, alterou o fato gerador dessa taxa. Por isso que nós tivemos que colocar ali, de acordo com a redação anterior, porque diz instituir. Sim, ela autoriza o município a instituir para continuar, então, cobrando. Não é? Nesse sentido. Então, não mudou o fato gerador, mas não o valor continua o mesmo. Só que nós tivemos que adequar a legislação para poder continuar, então, lançar essa contribuição. Exatamente, a taxa e o monitoramento, que agora é o novo fato gerador. Então, esse recurso que o Ney Balnei falou, ele se torna legal para poder, então, ele vem justificar essa cobrança. Nós podemos gastar com iluminação, mas também com monitoramento. É só na questão do gasto, né, da arrecadação. Se amplia o gasto, mas não se mexe na arrecadação ou em taxa imposta à população. Em resumo, é isso. Continua em discussão, se alguém tiver mais perguntas. Continua a mesma taxa que a COSIP. Exatamente, a mesma taxa, inclusive, nós colocamos até um gatilho aqui, não para aumentar, para reduzir. Mais para baixo, né? A gente coloca via decreto ali, né, Paulo? Você comentou, né? Isso, para reduzir a taxa via decreto, mas não para aumentar. Vamos aproveitar o momento. Era uma demanda que vinha também dos vereadores do interior. A taxa de coleta de lixo nas associações do interior estava impactada todo o terreno. Entendeu? Então, teve um aumento absurdo na taxa. Na administração passada, lançou-se uma taxa de coleta de lixo, que algumas associações do interior se assustaram. Então, procurou vários vereadores e também a própria prefeitura, e eles estudaram, então, agora é o seguinte, a taxa passa a ser, olha só, o fator gerador de utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos divisíveis da... Eliseu me ligando aqui, deixa eu só... A taxa e divisíveis da coleta, a remoção, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares prestados de forma direta ou indireta, o contribuinte à sua disposição. A base de cálculo será cobrada nos estabelecimentos industriais, considerado a área administrativa. E dos salões comunitários localizados no interior do município, será considerada apenas a área destinada às atividades administrativas, bar, lanchonete ou similar. Ou seja, as empresas também de Toledo tiveram um aumento absurdo, porque estava se cobrando taxa de lixo em toda a área. Então, hoje não. Hoje vai ser só no prédio, baseado na construção. Então, vai reduzir bastante a taxa de coleta de lixo, através dessa emenda, tanto para as indústrias e serviços de Toledo, né, quanto para... Clubes sociais isso, vocês podem explicar aí melhor isso aí. Como você falou, nobre vereador,
Na legislação atual, é cobrado por metro quadrado da construção, né? Inclusive, os próprios, vamos dizer, o salão de festa, de bailes do interior, passou-se a cobrar a taxa de coleta de lixo pelo metro quadrado que tem em construção. Nesse projeto de lei também está instituído ali que no salão onde tem as festas, que são localizadas no interior do município, vão ser cobrados só pela área administrativa e a área que tem o bar ali, né? Não seria do salão como um todo. Então isso vai reduzir consideravelmente a cobrança dessas associações no nosso interior do município, né? Até porque, né, senhor Baunei Rota, quando se vai fazer uma festa, um jantar dançante, um baile, se faz um alvará, se paga as taxas em cima daquele evento. Então estava sendo feito errado mesmo. Agora não, desmembrou-se o salão para fazer um alvará do dia da sua festa, se paga no alvará do licenciamento para aquele evento e só se vai pagar o escritório e o bar que é utilizado de segunda a segunda lá. Verdade, se tornava injusto, né? Tendo em vista que além da taxa tem que ter taxa junto, né, aos órgãos competentes, que chama-se polícia, prefeitura, aí vem a vigilância sanitária, tudo tem os seus gastos e mais a licença ainda junto à Polícia Civil para que o evento aconteça. Daí tem Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, tem tudo isso ainda. Então, dessa forma, entendemos que houve sim uma melhoria em prol da nossa população. Continua em discussão. Mais algum questionamento? Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a presença do Vonei, o secretário. Se for dessa forma aí, só coisas boas, né? Vai ter meu voto favorável, né? Então, torço que seja dessa forma, né? Se for dessa forma, a explanação que teve, com certeza estão de parabéns e vai beneficiar e muito o município, a comunidade e a população. Então, com certeza, meu voto é favorável. Só contribuir. Deixa eu ler um artigo, que ali falou sobre a incidência do que se arrecada. Daí tem o termo instituir, mas vamos lá. Sobre o fundo, da onde vai vir o recurso dessa questão? Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Sistema de Monitoramento para a Segurança e Preservação de Logradouros Públicos, FUMIP, de natureza contábil e administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda, destinado à aplicação de recursos para a iluminação pública e o Sistema de Monitoramento para a Segurança e Preservação de Logradouros Públicos de Toledo, constituído pelos recursos de arrecadação da contribuição de iluminação pública. Então, é a própria contribuição que já existe que vai manter esse fundo. Seria, né, pessoal, para... Sim, esse fundo já existe. A gente só adaptou a legislação para colocar em todos eles os artigos que se reportavam a CIP, só a iluminação, também o monitoramento. Esse fundo já existe desde a época da parceria público-privada, né, que aconteceu lá atrás. Senhores, mais alguma dúvida? Então passamos à votação. Como vota o vereador Valdir Gomes? Acompanho o relator. Como vota o vereador Sérgio Japonês? Diante do exposto, acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator, aprovado por unanimidade. Só aproveitar que o Baunei e o Jaldir estão aqui. O Baunei esteve em um programa hoje, eu acho oportuno, porque os públicos às vezes são diferentes. Entendeu? O Jaldir está aqui, os dois. Nós estamos falando sobre arrecadação tributária também, dia após dia, porque é o que se fala, né, que o limite prudencial veio o alerta. Mas, na verdade, o município já assumiu com
a expectativa de um alerta. Então, só deixar claro isso para a comunidade e voltando a dizer o seguinte, que não está se criando nenhuma taxa aqui, está se aplicando a taxa que já existe no sistema de monitoramento. Ponto. Esse assunto já votamos. Mas agora, nessa questão de arrecadação, só deixar essa pauta, acho que é importante para o nosso público acompanhar também. Sobre essa questão do limite prudencial, não sei se precisa deixar ligado o microfone aqui. Nós assumimos a gestão lá em janeiro com o limite prudencial em 48,11%. O que diz a legislação com relação à questão dos limites prudenciais dos órgãos públicos? Ele diz que o órgão público ele não pode ultrapassar 54% da sua receita corrente em pagamentos de salário. Quando chega em 90% dos 54%, que é 48,60%, o próprio Tribunal de Contas ele é obrigado a encaminhar um alerta para o órgão que está sendo ultrapassado esse limite, dizendo, olha gente, vocês estão num ritmo que pode chegar num limite que pode ter alguma sanção. Então, por enquanto, nós ultrapassamos os 48,60%. Fechamos no mês de agosto com 48,88%, 0,28% acima do limite de alerta. Então, só foi emitido o alerta. E como o nobre vereador Oséias falou, quando a gestão atual assumiu, já tinha promessa na própria campanha, que é o projeto que foi aprovado pela população, onde existia a intenção de também dar um ganho real ao servidor. E isso foi feito em março, dando um ganho real de 2,17%. Também existia no plano de governo a questão da criação de 3 secretarias, que foram criadas, inclusive aprovada pela Câmara Municipal. E também já era de conhecimento da própria gestão que estava assumindo, que isso nas reuniões de transição de governo já tinha deixado isso claro, que o município estava com uma defasagem, principalmente na Secretaria da Educação, com relação a professores, de mais de 150 professores que precisaria ser suprido essa necessidade de imediato, assim que começasse as aulas, já com o professor em sala de aula. E isso também foi feito. Então, tudo isso já estava no radar da gestão, sabendo que isso iria acontecer, e nós já tomamos várias atitudes dentro da gestão para que esse limite volte aos patamares anteriores. Então, nós já estamos lá, já foram suspensas novas contratações até o final do ano, vão ter algumas reposições, no caso da aposentadoria, exonerações e tal, né? Mas não vai aumentar mais esse índice até o final do ano, caso a nossa arrecadação continue no patamar que está hoje. Porque o limite prudencial nada mais é do que o proporcional àquilo que você arrecada e aquilo que você gasta com o pessoal. Se a arrecadação diminuir, fatalmente o índice vai aumentar. E se a arrecadação aumentar, fatalmente o índice vai diminuir. Então é diretamente proporcional uma à outra aí, né? Então tudo isso a gente está no nosso radar, está sob controle. Eu vejo que só foi um alerta que o tribunal fez por obrigação legal, né? Eles têm que fazer isso. Então é mais ou menos isso, né, vereador? Se tiver alguma dúvida também... Os municípios recebem esse alerta, só que não publicam. Toledo Toledo deixou bem claro. Não há obrigatoriedade nenhuma de se divulgar. Toledo é transparência, né? Não tem o que esconder, né? É a realidade, por que vai esconder? Então foi divulgado. E todo mundo está sabendo que isso aconteceu e é um fato real. Ninguém está dizendo que é o contrário, né? Então é isso aí, né? Então eu vejo que nós estamos assim com os pés bem no chão, né, com relação a essas questões, sabendo o que está acontecendo, e não vamos deixar chegar naquele limite prudencial, que quando chegar nos 54%, aí sim, aí a gestão tem que tomar atitudes bem mais drásticas, inclusive de possibilidade de dispensa de servidores públicos concursados. Isso pode acontecer se chegar nos 54%.
E até a título de ilustração, nobres vereadores, a nossa região, se a gente pegar todos os municípios no maior porte de Toledo, Toledo ainda está com um limite prudencial bem abaixo do que os outros têm. Cascavel já passou de 50%. Nós temos, se não me engano, a Medianeira, que já chegou nos 54%. Então, quer dizer, são coisas que a gente está sabendo o que está acontecendo, sabemos que é uma realidade de todos os municípios, essa queda de arrecadação. Isso fatalmente vai, se continuar assim, vai afetar todos os municípios, independentemente de ações que sejam tomadas para diminuir o limite prudencial. Se não aumentar a arrecadação, isso vai acontecer. E, na verdade, a reposição de funcionários, reposição de servidor, ele não aumenta o limite, não aumenta os gastos, porque se está repondo, ele vai receber da aposentadoria, ele vai receber da Previdência. Ele deixa de receber, mas daí vai se manter, só se mantém, porque precisa ser reposto esse profissional lá na área. Exatamente, a reposição ela não aumenta, tem razão, é exatamente isso. Só aumenta se aumentar o quadro de funcionários. Né? Sabe por que eu trouxe isso aqui, Jaldir, e Balnei e demais vereadores? Para deixar bem claro que este projeto de lei veio muito antes da mensagem sobre o impacto financeiro, o impacto do limite prudencial. Então, para não dizer que assim, não, esse projeto nasceu mediante... Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa mensagem sobre o limite prudencial veio agora. Esse projeto nós já estamos discutindo há bastante tempo, já tivemos reuniões com o Chumbinho, com o Balnei e o Jaldir, com a CIT. Então, só para deixar a sociedade tranquila que esse projeto de lei não nasceu agora, ele já veio há bastante tempo. Chegou aqui na casa, aqui, você pode nos ajudar aí, Rodrigo? Julho. Então, estamos desde julho discutindo esse projeto de lei. Então, só para a sociedade ficar tranquila que esse projeto não nasceu na realidade que o Balnei apresentou. É isso, senhores. Agradecer a presença do Balnei Rota, do Jaldir Anholeto também, que vieram clarear para a população e para nós também, e a dos vereadores. Cumprida a finalidade dessa reunião da Comissão Especial, declaro encerrados os trabalhos às 14h40. Tenham todos uma boa tarde.